Meus irmãos, a paz do Senhor, Pastor Kleber Lude passando aqui mais um vídeo da nossa série de estudos da Escola Bíblica Dominical. Desta feita nós estaremos estudando a lição de número 2, mas antes de entrarmos aqui na lição propriamente dita, convido vocês para que se inscrevam no nosso canal se ainda não é inscrito e também nos sigam lá nas redes sociais, tanto do Facebook quanto do Instagram, tá bom? Vai ser bênção para todos nós. Bom, nós iremos iniciar então a lição de número 2, onde falaremos um pouquinho sobre mais um tema importante sobre o trimestre da Escola Bíblica Dominical. Para isso, convido você para que venha comigo nos nossos slides. Lição de número 2, nós falaremos sobre a deturpação da doutrina bíblica do pecado. Será que existe deturpação? Será que existe uma doutrina bíblica sendo distorcida em relação ao pecado? Bom, nós estaremos estudando então a partir de então essa lição número 2 que vai nos ajudar a compreender e entender esta verdade, a verdade sobre a doutrina bíblica do pecado. Vamos observar se existe de fato uma deturpação sobre a questão desta doutrina? Vamos lá. Texto áureo, nós sempre iniciamos com o texto áureo. O texto áureo se encontra na carta que Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 3 e no versículo 20, que diz assim: Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele, pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Verdade prática para esta lição está escrito assim: O pecado de Adão arruinou toda a humanidade. Contudo, Jesus Cristo pode regenerar eficazmente o pecador. Você acredita assim? O pecado de Adão arruinou toda a humanidade, mas Jesus Cristo pode regenerar de uma forma eficaz o pecador. Teremos 3 objetivos da lição de hoje, meus amados irmãos e ouvintes aqui do nosso canal do YouTube. O primeiro objetivo é expor o ensino bíblico da natureza pecaminosa. Segundo objetivo, pontuar teologias modernas que derivam da deturpação da doutrina bíblica do pecado. Terceiro objetivo da lição é mostrar as consequências da normalização do pecado. Para isso, faremos então uma leitura bíblica que se encontra na carta que Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 3, dos versículos 9 ao 20. Vem comigo. Diz assim a Bíblia Sagrada, diz assim a palavra de Deus. Pois que somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma, pois já dantes demonstramos que, tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem. Não há nenhum só. A sua garganta é um sepulcro aberto. Com a língua tratam enganosamente. Peçonha de áspides está debaixo de seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue. Em seus caminhos há destruição e miséria, e não conheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Versículo 19. Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz aos que estão debaixo da lei o diz, para que toda boca esteja fechada e todo o mundo seja condenável diante de Deus. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Partiremos então para a introdução da lição desta oportunidade, e a introdução vai nos dizer desta maneira. A queda no Éden transmitiu à humanidade a inclinação do coração ao erro. Observe isso, e isso é muito importante. A queda no Éden transmitiu à humanidade a inclinação do coração ao erro, do coração humano ao erro. Por isso, a regeneração é o único meio possível de desfazer as consequências do pecado, em que a natureza humana só pode ser transformada pela obra
de Cristo. E isso é importante que nós tenhamos em nossa mente e em nosso coração. Com o pecado adentrando lá no Éden, com a consequência pela desobediência de Adão, toda a humanidade herda então essa pecaminosidade, que só pode ser destruída, subjugada através da regeneração em Cristo Jesus. Esta regeneração concedida a nós através do sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Todo ser humano tem essa oportunidade através da regeneração. Mas, no contexto geral, o pecado ele domina todo o ser humano desde o Jardim do Éden. Observe então os nossos slides. Não obstante, entenda, por influência de teologias modernas, a doutrina do pecado vem sendo deturpada, modificada e enfraquecida. Esse processo abriu as portas para a normalização do pecado em muitos lugares denominados cristãos. E o que nós estudaremos então nesta lição? Nesta lição, vamos estudar o perigo dessas teologias para a ortodoxia cristã. Lembra que nós estudamos na lição passada o que é ortodoxia? Significa crer certo, crer da maneira correta. Então, essas teologias que vêm deturpando a doutrina do pecado é um perigo para a ortodoxia. Por quê? Porque se você se deixar contaminar, você não vai crer certo. Você não vai acreditar da forma correta. Por isso, a deturpação da doutrina do pecado. Bom, vamos lá. Primeiro ponto, o ensino bíblico da natureza pecaminosa. Vamos entender isso daqui. Primeiro, definição de pecado. O que é pecado? Dentre os termos para pecado, destacamos o substantivo hebraico ratá. Se escreve com CH, mas se lê com som de RR. Ratá, cuja raiz significa errar o alvo. E o seu correspondente grego, hamartia, que possui conotação de erro, erro moral. Então, definição da palavra pecado no original, origina-se do grego hamartia, que sugere errar o alvo, desviar-se do rumo. Entendendo isso, a Bíblia define pecado como a transgressão da lei de Deus. 1 de João 3, versículo 4, que diz assim: qualquer que pratica o pecado também pratica iniquidade, porque o pecado é iniquidade. Então, nós precisamos compreender isso, que pecado é transgressão da lei de Deus, tá? Todas as vezes que transgredimos a lei de Deus, que burlamos a lei de Deus, nós pecamos. E pecado, então, é a transgressão dos princípios estabelecidos pela palavra de Deus. Precisamos guardar isso bem fixo no nosso coração. A palavra abrange não apenas errar o alvo, mas deliberadamente acertar o alvo errado. Trata-se de rebelião e desobediência contra Deus e a sua palavra. Além disso, o pecado afasta o homem de Deus, fazendo-o pecar contra o próximo. Observe o texto bíblico e o que diz João na sua primeira epístola, no capítulo 6 e no versículo 7. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas, se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. E por se omitir em fazer o bem, também erramos, também pecamos. Pois o Tiago vai escrever: aquele, pois, que sabe fazer o bem e o não faz, comete pecado. Portanto, o pecado é a condição do homem não regenerado e só pode ser expelido por meio do novo nascimento. Quando você, porventura, ler João capítulo 3, dos versículos 3 ao 7, você vai entender o que Jesus explica ali, ensina ao fariseu Nicodemos acerca do novo nascimento. Então, o novo nascimento é o meio que se expele
todo o pecado, aonde nós passamos então a ser regenerados de todo o pecado. Essa reconciliação do homem com Deus só é possível em Cristo Jesus. Então, não tem como nós sermos reconciliados com Deus se não for através de Cristo Jesus. Lembra na primeira aula, na primeira lição, que nós falamos sobre o espírito de Babilônia, que não quer só fazer com que você não creia em Deus, quer combater Deus da sua vida por completo. Então o espírito de Babilônia, ele quer tirar Deus do contexto das pessoas. Por quê? Porque a Bíblia diz que só é possível obter regeneração, perdão dos pecados, através do sacrifício de Jesus Cristo. Fora isso, você não conseguirá ter os seus pecados perdoados, ser regenerado dessa influência de pecado que vem desde o Éden. É isso que a lição quer nos mostrar. Vamos lá? Segundo ponto, a universalidade do pecado. O ser humano foi criado em estado de inocência, sem pecado, ou seja, perfeito, Eclesiastes 7:29, e dotado de livre arbítrio. Quando você observar Gênesis 2, 16 e 17, o livre-arbítrio é a capacidade que o homem tem de fazer escolhas. Porém, o primeiro homem escolheu, por livre e espontânea vontade, desobedecer a Deus, e a sua queda corrompeu toda a humanidade. Importante você compreender isso. E importante você observar cada versículo bíblico aqui e depois ir na sua Bíblia para que você possa acompanhar também a descrição dos textos bíblicos. O pecado de Adão foi transmitido a toda a raça humana. Então, observe. O primeiro homem escolheu desobedecer a Deus e a sua queda corrompeu toda a humanidade. Então, o pecado de Adão foi transmitido a toda a raça humana. É o que Paulo, escrevendo à igreja em Roma, vai dizer no capítulo 5, versículo 12. Pelo quê? Pelo pecado. Como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Assim, a partir da queda, todos os seres humanos nascem em pecado. Salmo 51, versículo 5, verso 5. Eis que em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu minha mãe. Então, o pecado, ele tem a sua universalidade. Todos pecaram. Todos estão destituídos da glória de Deus. Por isso, a regeneração se faz necessária e somente através de Cristo. O pecado não é passado adiante meramente pela força do mau exemplo, mas é um mal inerente à natureza humana, tá? Em consequência disso, todo ser humano está debaixo da escravidão do pecado e da condenação da morte. Romanos 3:23 diz que porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos. Então, o pecado ele vem e abrange todos. Em qualquer tempo da história, nasceu sob a face dessa terra, nasceu sob a influência do pecado. Apesar de corrompida pelo pecado, a natureza humana pode ser eficazmente regenerada pela fé em Cristo. Olha o que Paulo vai escrever no versículo 24 de Romanos 3. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Então, através de Cristo, todo e qualquer ser humano pode ser regenerado, crendo nele, através da fé nele. Terceiro ponto para que possamos compreender: corrupção total. É o estado de corrupção mental, moral e espiritual da natureza humana. Nesse aspecto, a inclinação para fazer o errado é resultado do pecado. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Então, o estado de corrupção, tanto moral como mental, ela está inserida nessa desobediência de Adão, nesse pecado
que herdamos assim que nascemos. Por causa da queda do homem, todas as áreas da nossa vida, todas as áreas do nosso ser foram corrompidas. Portanto, nós somos escravos do pecado. E não interessa se você se diz bom, se você se julga uma pessoa boa, honesta. Eu não roubo, eu não fumo, eu não mato, eu não prostituo. Não. Independente disso, você pode ser a melhor pessoa possível. O seu estado, a sua natureza é corrompida pelo pecado. E isso precisa ficar muito bem fixado aí na sua mente, na sua cabeça. Guarde isso. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Essa corrupção impede o quê? Impede o homem de tomar a iniciativa no processo de regeneração. Ele impede. Olha o que diz Romanos 8, 7 e 8. Porquanto a inclinação da carne, da natureza pecaminosa que habita no ser humano, é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Os que estão na carne não podem agradar a Deus. Ele só pode ser liberto do pecado como? Após o convencimento do Espírito Santo de Deus. É o que diz o Evangelho de João no capítulo 16, no versículo 8. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. E aqui vale uma ressalva muito interessante e importante, porque muitas pessoas perguntam, por que vocês pregam pra gente? Por que vocês ficam falando da palavra de Deus pra gente? Por quê? Primeiro, é nosso dever, é nosso papel como cristão, pregar, anunciar. O próprio Jesus disse, ide por todo o mundo, anunciar o evangelho, fazer discípulos. E quando eu faço isso, eu dou a oportunidade para que o Espírito Santo de Deus trabalhe no seu coração, trabalhe no coração do ímpio, trabalhe no coração do ser humano, porque é ele que tem este poder de trazer regeneração ao ser humano. Não sou eu, com a minha eloquência, com a minha capacidade intelectual, que vou converter você, mas é o Espírito Santo que, através da pregação que sai dos meus lábios, que atinge os seus ouvidos, desce ao seu coração, o Espírito Santo pode trabalhar em você e fazer com que você passe a entender o Evangelho, a mensagem de Cristo, e o processo de regeneração comece a acontecer quando você adquire fé, fé quando você ouve a palavra de Deus. Sem a ajuda do Espírito Santo, sem essa ajuda que é de Deus, que é divina, ninguém pode ser transformado. Ou seja, o livre-arbítrio precisa ser divinamente restaurado. Olha o que Tito vai nos dizer na sua carta. Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Então, é um processo, é uma ação do Espírito Santo ao seu favor. Somente por meio da graça, o homem recebe capacidade para crer, arrepender-se e ser salvo. Romanos 3, 24 e 25. Dessa forma, a libertação do pecado não provém de nenhum esforço humano, mas é gratuita e divinamente ofertada. Olha o que Paulo vai escrever aos Efésios, no capítulo 2, versículos 8 e 9. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então não vem de vós, é dom de Deus. É uma ação do Espírito Santo. É uma ação do próprio Deus para com o homem, para trazer-lhe libertação. Segundo ponto da lição, quais as teologias modernas que têm deturpado a questão do pecado? Vamos observar? Primeiro, teologia do pecado social. O que diz a teologia do pecado social? A tese do pecado social remonta aos concílios católicos de Medellín, 1968, na Colômbia, e Puebla,
em 1979 no México. O que diz essa tese? Essa tese defende que o pecado é algo que se constrói por meio de estruturas opressoras, tais como pobreza, injustiça e a desigualdade. Então, é uma teologia do pecado social. Então, essa teologia está dizendo, então, que o pecado é algo que se constrói por meio de estruturas opressoras, como pobreza, como injustiça, como a desigualdade, e isso gera, isso causa, isso faz com que o ser humano peque. Dessa maneira, a redenção do pecado não se restringe ao aspecto espiritual, sendo preciso tratar as questões sociais. Então, vamos tratar também as questões sociais, por quê? Porque não é só espiritual, não é só ação do espírito, mas é necessário tratar questões sociais. Olha que treva isso. O pecado deixa de ser tratado no nível da moral e passa a ser considerado no nível econômico e social. Meio que tira a responsabilidade só do homem e coloca em toda a sociedade. Olha só, a mudança de ênfase do pecado original, natureza humana, para o pecado social, que é estrutural dessas classes, da pobreza, da injustiça, da desigualdade, enfraquece o quê? A responsabilidade moral do pecador. Então, deixa-se de enfatizar a causa para explorar os sintomas. Olha que impressionante isso. A partir daí, resolver as questões da ordem social é visto como solução para o problema do pecado. Naturalmente, essa é uma deturpação do ensino bíblico a respeito do pecado. Então, olha só que teologia nefasta que tenta deturpar e que vem para atrapalhar, que vem para enganar, que vem para fazer com que as pessoas sintam-se moralmente mais livres para pecar, porque vão colocar culpa na sociedade, na pobreza, na injustiça, na desigualdade, e eu só peco porque eu vivo abaixo da linha da pobreza, eu vivo em desigualdade, eu vivo sou pobre. Então tudo isso aí visa tirar o quê? Tirar a natureza humana, tirar a ênfase do pecado original, né, recebido pelo pecado do jardim, e eu começo a colocar subterfúgio e terceirizo responsabilidade. E isso é muito preocupante, nós precisamos combater isso. Então é a Igreja de Cristo combatendo o império do mal. Tudo isso faz parte do espírito de Babilônia agindo no meio da sociedade. Segundo ponto, teologia da libertação. Você já ouviu falar em teologia da libertação? Com certeza. A teologia da libertação tem afinidade com as ideias socialistas de Karl Marx. Essa teoria busca, entre aspas, libertar o oprimido das estruturas opressoras da sociedade. Ela nasce na década de 1970 com Gustavo Gutierrez, no Peru, e Leonardo Boff, no Brasil. Tá? Vamos ver mais à frente? Para eles, para Gustavo Gutierrez e Leonardo Boff, para eles, o estudo teológico não deve estar centrado em doutrinas bíblicas para libertar o homem do pecado, mas na indignação social para libertar o homem da injustiça social, econômica e cultural. Desse impulso surgem as teologias de cunho emancipatório, de gênero, transexualidade, de sexualidade, que é a homossexualidade, e de raça, uma de suas vertentes é a teologia da missão integral. Então, observe que esses homens eles contribuíram, né, para um pensamento totalmente errôneo dentro da nossa sociedade, e isso tem impregnado muitas mentes. Os nossos jovens têm estudado isso nas faculdades. E aí entra a responsabilidade de nós como cristãos, a responsabilidade da escola bíblica dominical em trazer um ensino que venha combater isso, trazer um ensino bíblico, trazer um ensino coerente com a teologia bíblica, de verdade, séria, para que nós possamos
ensinar os nossos jovens e ter aí uma igreja forte, combatente no futuro, porque essas doutrinas têm se espalhado e são até teologias disfarçadas de teologia que não tem nada de Bíblia e tem entrado até mesmo nas igrejas. Nós temos cristãos de esquerda, é impressionante isso, mas acredite se você quiser, existem cristãos de esquerda que pendem, né, a caminhar por esse caminho de socialista de Karl Marx, infelizmente. Vamos lá, vamos adiante, avante. O grande impacto dessas influências é que a fé cristã é reduzida à militância política, socialista e marxista. E aí observe, as pautas sociais e progressistas são disfarçadas pela roupagem de evangelho, postas acima dos valores morais do reino de Deus. E aí, se você observar, você vai olhar lá para a nossa Câmara de Deputados, para o nosso Congresso Nacional, e você vai enxergar lá pseudos políticos que se dizem cristãos, pseudos cristãos, pseudos pastores, né? Pastores da Shopee, vamos dizer assim, né? Para que possamos descontrair aqui. Que vai fazer o quê? Vai vir com essas pautas progressistas, vão disfarçar essas pautas com uma roupagem de evangelho e o final disso é realmente colocar os seus valores acima dos valores morais do reino de Deus. E nós não podemos deixar que isso aconteça. Então, observe que o grande impacto dessas influências é que a fé cristã é reduzida à militância política de quem? Do socialista e do marxista. Então, olha só. Então transforma-se o evangelho em quê? Em inconformismo, criticismo e assistencialismo. Olha o que Paulo vai escrever aos Coríntios na sua primeira carta, 15:19. Se esperarmos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. De todos os homens. Então nós não podemos transformar o evangelho em algo deturpado, em algo distorcido. Nós temos que ter responsabilidade de pregar a verdadeira palavra. Terceiro ponto, liberalismo teológico. Vamos ver sobre o liberalismo teológico. Após a Reforma Protestante, 1517, floresce o liberalismo teológico, onde a razão é colocada acima da revelação divina. E o que acontece? Como resultado disso, a inspiração, inerrância e infalibilidade das Escrituras são questionadas. Os milagres e o sobrenatural são considerados mitológicos. As doutrinas da fé são reinterpretadas e ressignificadas. Então, olha que perigo grande isso, meus irmãos, porque veio a reforma, floresceu o liberalismo teológico, onde eles tentam desqualificar a questão da inerrância bíblica, da infalibilidade bíblica, questionar os milagres, questionar o sobrenatural, questionar a ação do Espírito Santo nos dias atuais. Tudo isso tem acontecido diante dos nossos olhos. Eles estão tentando ressignificar. O que significa ressignificar? Trazer um novo significado a uma questão, a uma opinião, a uma ideia, a um posicionamento. Então, eles estão tentando ressignificar a fé cristã, tentando trazer um novo significado para a fé cristã, e isso nós não podemos deixar acontecer. Troca-se a mensagem da salvação de arrependimento, confissão de pecados e mudança de caráter por uma visão progressista que enfatiza a transformação social pelo paradigma do marxismo. O que acontece? O pecado é relativizado, o ecumenismo religioso é propagado e toda a experiência espiritual é considerada válida. Toda a experiência espiritual é considerada válida. Então, se você observar essa doutrina, essa teologia disfarçada, essa teologia distorcida, relativiza a nossa fé, faz com que o ecumenismo religioso venha a ser propagado, ou seja, a união das religiões,
E a questão da espiritualidade, a experiência espiritual, ela fica ainda mais forte e sobressai a visão bíblica, a textos bíblicos, a doutrinas bíblicas. Isso é perigoso e nós precisamos combater. Ecumenismo não é de Deus. Guarde isso no seu coração. O ideário da teologia liberal é de oposição às antigas doutrinas bíblicas que se fundamentam na revelação das Escrituras. Paulo, escrevendo ao seu filho na fé na sua segunda carta, a Timóteo 4,3, diz: Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Ou seja, surgirão homens que lutarão contra a doutrina bíblica. E muitos não farão nem questão de crer, de obedecer, de cumprir princípios. Como diz o texto, amontoarão para si doutores. Muitos falsos mestres têm se levantado e ainda vão se levantar. E as pessoas têm ali na mente delas todo o direito de escolher um pseudo-cristão, um pseudo-profeta, um pseudo-líder, um pseudo-ensinador. E vou seguir aquele camarada. E é isso aí, vou relativizar tudo, vou viver conforme eu quero. O importante é que Jesus me ama. Será? Jesus te ama. Mas é assim que Jesus quer que você viva? Pense, nós precisamos combater essa realidade. Muitos amontoarão para si doutores. Terceiro ponto da nossa lição de hoje: a normalização do pecado. E aqui é algo que nós precisamos nos atentar. Primeiro, crise ética e crise moral. Em termos gerais, os valores que regulam a conduta de uma pessoa denominam-se ética. 1 de Pedro 1,15. E a prática dessa conduta recebe o nome de moral. Nessa concepção, a obediência aos princípios bíblicos reflete o caráter de um cristão. Romanos 12, versículo 2. Porém, o conceito deturpado e relativizado do pecado resulta em desvio e falha de caráter. Então, olha só, crise ética e crise moral, tá? Então, a desobediência aos princípios bíblicos vai refletir um caráter cristão deturpado, vai resultar em um caráter cristão falho. Desse modo, a sociedade deixa de ser eticamente sólida e se torna moralmente desajustada. Eclesiastes 1:4, ou melhor, Abacuque 1:4. Por esta causa a lei se afrouxa e a sentença nunca sai, porque o ímpio cerca o justo e sai o juízo pervertido. Consegue identificar uma semelhança nos dias atuais? Consegue observar os acontecimentos modernos, os acontecimentos dos dias de hoje, principalmente a nossa nação, com esse versículo de Abacuque? Por esta causa a lei se afrouxa e a sentença nunca sai, porque o ímpio cerca o justo e sai o juízo pervertido. Olha só. Dessa crise de integridade irrompe ações incompatíveis com a fé bíblica. Não dá para compactuar com isso. Não dá para compactuar com isso. Temas progressistas violam a ética e a moral bíblica e passam a ser normalizados, tais como: você consegue contemplar diante dos seus olhos a imoralidade sexual, o aborto, o uso de drogas ilícitas. Por quê? Porque são temas progressistas, estão relativando, deturpando a doutrina do pecado. Não existe mais pecado. Segundo ponto, imoralidade sexual. A deturpação da doutrina do pecado favorece o quê? O avanço da imoralidade sexual. Romanos 1:24, Paulo escrevendo disse: pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração, a imundícia, para desonrarem o seu corpo entre si. Deturpação dessa doutrina favorece o avanço da imoralidade sexual. Em defesa da liberdade de decisão sobre o corpo, banaliza-se o sexo pré-conjugal, extraconjugal, normaliza-se a homossexualidade. Romanos 1, 26 e 27.
E a doutrina da castidade é vista como opressora. Ou seja, estão totalmente deturpando o que a Bíblia diz sobre o que é o sexo. Estão mudando tudo. Estão relativizando, estão deturpando. Por quê? Porque não querem obedecer princípios da palavra de Deus. Romanos 1, 26 e 27 diz: Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. E, semelhantemente, também os varões, os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. Nesse aspecto, o afrouxamento da moral, o ensino da ideologia de gênero e a erotização da infância promovem luxúria e licenciosidade. Com isso, o pecado é tolerado, a família é desconstruída e a doutrina da santidade é negligenciada. Então, são ataques perigosíssimos contra a igreja, através desse tipo de deturpação da palavra, essa teologia totalmente controversa que tem prejudicado a nossa sociedade. Terceiro ponto, a dessacralização da vida. As Escrituras ensinam que a vida humana é sagrada porque tem origem divina. Gênesis 1 e 27, que diz: E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. Gênesis 1 e 27. Qual que é a consequência disso? A vida é inviolável e deve ser valorizada. Segundo a Epístola de Pedro 1 e 3, o corpo humano deve ser cuidado, alimentado e preservado. Efésios 5 e 29. Tá? Efésios 5 e 29. A vulgarização do pecado fomenta ideologias que desprezam a sacralidade e a dignidade humana. Propala-se a autonomia incondicional sobre o próprio corpo, sem as devidas limitações éticas e morais. O slogan, né, que nós ouvimos aí, que vocês com certeza já prestaram atenção sobre isso. O slogan, meu corpo, minhas regras, reivindica o pseudo-direito de a pessoa usar drogas, prostituir-se, abortar, cometer o suicídio e a eutanásia. Então, meu corpo, minhas regras. É um pseudo-direito. É um direito falso que a Bíblia não nos dá. Mas estão sendo aí inflamadas, divulgadas, lisonjeadas. Estão aí diante de todos. Todo mundo julga ter o direito de fazer o que quer com seu corpo. Meu corpo, minhas regras. Tomemos cuidado com isso, meus irmãos. Lutemos como igreja para que isso não atinja ainda mais o nosso coração. Assim o corpo é templo do Espírito Santo, é o que diz a palavra. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Então, como que você observe aí esse slide, meu corpo, minha regras? Não, não, não. O corpo é templo do Espírito Santo e não pode ser destruído por você. A criatura, de modo proposital, afronta o que é a vontade do Criador. Paulo escreveu isso em Romanos 1 e 25. Pois mudaram a verdade de Deus em mentir e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. E para nós terminarmos aqui esta lição sobre a deturpação da doutrina do pecado, a conclusão vai nos dizer desta forma: a relativização do pecado, que o restringe à solução de pautas sociais em prejuízo da moral, e por sua vez o exclusivismo moral em detrimento de causas sociais, igualmente não retratam a fé cristã. Apesar de a igreja não ser apolítica e nem insensível às desigualdades sociais, o mal primário a ser combatido é o pecado inerente à natureza humana. Uma vez regenerado pela fé em Cristo, o crente repudia as injustiças contra o seu próprio, como contra o seu próximo. Romanos 1,18, 1 Coríntios 13,6. A igreja atuante é aquela que
ainda milita na terra contra a carne, o mundo, o diabo, o pecado e a morte. Guarde isso no seu coração. Guarde isso no seu coração. A igreja atuante é a que milita, é a que luta contra o diabo, contra o mundo, contra o pecado, contra a morte, contra a carne. Meus irmãos, que vocês possam guardar esta lição no seu coração, lição 2 da nossa série da Escola Bíblica Dominical. Você possa ver esta mensagem, assistir este vídeo, coletar algumas informações, que você possa já ir preparado para a lição que vai ser ministrada aí na sua igreja, que você possa acompanhar junto com o professor, ajudando, colocando as suas ideias, colocando seu ponto de vista, abrindo sempre a Bíblia para que você possa, com certeza, edificar e ajudar na edificação da igreja através da Escola Bíblica Dominical, que é muito importante para todos nós. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família, que possamos estar juntos no próximo vídeo, na próxima lição, lição de número 3 dessa série da Escola Bíblica Dominical. Que Deus abençoe você. Shalom. Até o próximo vídeo.